Aleluia. Então abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 11. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 11. Hoje estaremos ministrando sobre esse tema, como viver uma vida piedosa em uma sociedade ímpia. Como viver uma vida piedosa em uma sociedade ímpia. Amém? O texto diz assim: quantos acharam, digam glória a Deus. 1 Pedro 2, versículo 11 e 12. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as suas boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vamos ler de novo? Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? Estenda suas mãos e ore por mim. Pai, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu precioso Espírito Santo que possa falar ao nosso coração poderosamente nessa noite através da tua palavra. Que pela tua palavra nós sejamos edificados, que pela tua palavra nós sejamos ministrados, que pela tua palavra nós sejamos nutridos espiritualmente nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vivemos, queridos, em um mundo corrompido pelo pecado, que nós estamos numa sociedade cercada de malignidade, e uma sociedade que se opõe aos princípios de Deus, que se opõe a todos os valores cristãos. Você pode observar que quanto mais se aproxima do fim, mais o mundo se levanta contra os valores de Deus, contra os princípios de Deus, e é essa guerra constante contra os princípios de Deus, e é nesse mundo que nós estamos, e é nesse mundo que os primeiros leitores da carta de Pedro também estavam. No entanto, nós somos chamados a viver de forma piedosa e distinta, diferente do mundo. Como eu disse semana passada, a grande tentação, tanto para Israel como para a igreja, é querer ser igual ao mundo, é querer ser igual àqueles que nos cercam, mas na verdade Deus nos chamou para viver uma vida piedosa, uma vida distinta, uma vida diferente, como verdadeiros servos do Senhor. E nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre 4 orientações preciosas que nós devemos ter em nosso coração para que nós possamos viver nessa sociedade ímpia. 4 orientações de Pedro para nós, os seus primeiros leitores e também para nós. Nós vamos refletir sobre essas 4 orientações nessa noite, de como nós devemos aplicar isso em nossas vidas. A primeira orientação que ele fala aqui é lembrar que nós somos amados por Deus. Ele começa o texto dizendo exatamente isso, chamando os seus leitores de amados. Ele começa dizendo amados. E é muito importante que nós entendamos que essa é a nossa identidade em Cristo. Nós somos amados por Deus de maneira incondicional e eterna. E esse fundamento, o fundamento do amor, o fundamento de sermos amados por Deus, é o fundamento que nós vivemos. É nesse fundamento que nós nos movemos. É por meio desse fundamento do amor de Deus que nós vencemos as batalhas, que nós vencemos as guerras espirituais. O amor de Deus nos sustenta em meio às provações e desafios. A Bíblia nos diz, por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então essa certeza de que nós somos amados, essa certeza de que nós somos filhos amados, essa certeza de que esse amor de Deus por nós é um amor incondicional, é essa certeza que nos dá força para resistir às tentações e para viver de maneira que agrada ao Senhor. Observe que quando o diabo tentou Jesus, lá em Mateus capítulo 4, a primeira tentação foi colocar em dúvida se ele era filho de Deus,
se tu és o Filho de Deus, né? Lança-te daqui abaixo, transforma essas pedras em pães. Então ele estava sempre tentando colocar em dúvida se ele era filho de Deus. E é interessante que você vai ver no capítulo anterior, Mateus capítulo 3, que fala do batismo de Jesus. Quando João batizou Jesus, a Bíblia diz que os céus se abriram. E 3 coisas aconteceram no batismo de Jesus. Primeira coisa, o céu se abriu. Segunda coisa, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus na forma corpórea como de pomba. E a terceira coisa que aconteceu no batismo de Jesus é que Deus falou com ele. A voz do céu veio e disse: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Então Deus está comprovando diante de todos ali, tanto do mundo espiritual como do mundo físico, que Jesus não era apenas o seu filho, mas era filho amado. Tu és o meu filho amado, em quem me alegro. Agora no capítulo 4 de Mateus, quando o diabo vai tentar Jesus, ele não apenas coloca a dúvida sobre a filiação de Jesus, se tu és o Filho de Deus, como também ele não coloca o adjetivo amado. Ele não diz se tu és o Filho amado, ele diz apenas se tu és o Filho de Deus. Porque o diabo não queria nem mesmo que ele lembrasse que ele era amado. O diabo não queria nem mesmo que ele lembrasse, tanto ele queria colocar dúvida sobre a filiação, como ele também não queria lembrá-lo de que ele era amado. Porque o diabo sabe que quando nós nos sentimos amados, quando nós temos a convicção de que somos amados, de que nós somos não apenas filhos, mas filhos amados, isso é uma força tremenda e poderosa para vencermos tentações, para vencermos adversidades, para vencermos lutas, para vencermos obstáculos, para vencermos guerras espirituais e para nos mantermos firmes apesar de toda a adversidade. Dessa convicção plantada em nosso coração de que somos filhos amados, que nós somos amados pelo Pai. Por isso Pedro começa essa exortação falando a uma igreja perseguida, falando a uma igreja de irmãos que estavam dispersos, que ele chama aqui nesse texto de peregrinos e forasteiros. Ele está falando para esses irmãos debaixo de muita luta, de muita adversidade, de muita perseguição, mas ele começa essa exortação dizendo: amados, lembrando a estes irmãos o quanto eles eram amados, e essa convicção que nós precisamos ter em nosso coração: nós somos filhos amados, independente das circunstâncias, das batalhas que enfrentamos, das lutas que nós enfrentamos, nós precisamos ter essa convicção: nós somos amados pelo Pai, amém? E isso é que nos dá força para vencer as adversidades e as lutas. A segunda coisa que Pedro vai falar aqui é lembrar que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. No versículo 11 ele fala sobre isso. Ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Ele chama os crentes de peregrinos e forasteiros. Pedro também nos lembra de que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, porque a Bíblia nos mostra que a nossa pátria verdadeira não é aqui. A nossa pátria verdadeira é a pátria celestial. Por exemplo, a Bíblia nos fala em Filipenses capítulo de número 3, versículo 20, que a nossa cidadania está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso significa que, embora estejamos temporariamente aqui na terra, o nosso coração e a nossa mente devem estar focados nas coisas de cima, nas coisas celestiais. Colossenses capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, porque nós precisamos entender que, como peregrinos e forasteiros, nossa pátria celestial é a nossa verdadeira pátria. Nós estamos aqui de passagem. O que é um peregrino, um forasteiro? É alguém que está naquela nação, naquela cidade, mas que não é dali, não é natural dali, está ali por breve tempo, está ali de passagem. Vocês estão entendendo? Então nós temos que ter essa convicção. A Bíblia também nos fala sobre isso em Hebreus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11. Eu não coloquei o texto no slide, mas por favor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo número 11, versículo 13 a 16. Hebreus, fica antes do livro de Tiago. Hebreus capítulo de número 13. Se você tiver dificuldade de encontrar, procure no índice. Hebreus capítulo número 13, capítulo 11, versículo 13. O autor de Hebreus nos dá o exemplo dos grandes heróis da fé que viveram como estrangeiros e peregrinos, aguardando uma pátria superior. Esse texto nos descreve que esses homens e mulheres de fé consideravam-se estrangeiros na terra, buscando uma pátria melhor, buscando a pátria celestial. Da mesma forma, nós devemos viver com essa perspectiva, entendendo que nossa verdadeira casa
está com Deus e tudo aqui nessa terra é passageiro e passa muito rápido. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim o texto sagrado. Hebreus 11, verso de número 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ou seja, Abraão e os demais patriarcas, eles estavam peregrinando na terra, e isso era espiritual, era simbólico, porque eles sabiam que eles não pertenciam àquela terra, mas que eles estavam em busca de uma pátria melhor, que era a pátria celestial. Eles estavam almejando a pátria celestial. Por isso o texto sagrado diz que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Que coisa gloriosa. Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus. Amém? Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, de ser chamado seu amigo. Coisa gloriosa isso, não é verdade, meus irmãos? Imagine que algum juiz, alguma autoridade política, ou alguém de muita condição, possa se envergonhar de você, ou se envergonhar de dizer que é seu amigo. Mas Deus não se envergonha de nós. Deus diz que Ele não se envergonha de ser chamado o nosso Deus, quando nós buscamos o quê? Uma pátria celestial. Terceira coisa que Ele vai nos lembrar que nós estamos em uma batalha espiritual. Nós estamos em uma batalha espiritual. Diga isso para 3 pessoas: você está em uma batalha espiritual. A Bíblia nos fala sobre essa batalha espiritual. Em Efésios, por exemplo, é um texto que fala sobre batalha espiritual, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. Mas aqui Pedro fala de um outro tipo de batalha. No versículo 11 ele diz assim, ainda no verso 11, 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, ele diz assim: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então está nos dizendo que nós precisamos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nós estamos em uma batalha espiritual constante, e essa guerra ocorre principalmente dentro de nós, no campo das nossas paixões e de nossos desejos carnais. Ele está dizendo que nós precisamos nos abster ou fugir dessas paixões carnais, porque essas paixões carnais estão guerreando contra a alma, estão fazendo guerra contra a nossa alma. É uma guerra. Por exemplo, a Bíblia nos fala em Gálatas capítulo de número 5, versos 16 a 19, sobre essa luta entre a carne e o espírito. Essa guerra interna, essa batalha interna que todos nós enfrentamos. Diga para o seu irmão: a sua carne nunca se converte. Nunca se converte. A sua carne vai sempre ser carne. O seu espírito renasceu de novo. O seu espírito foi recriado por Deus. O seu espírito foi ressuscitado por Deus. A sua alma deve ser colocada sob a sujeição do espírito. Mas a sua carne nunca se converte. A sua carne sempre vai querer as coisas erradas que são contrárias a Deus. Então dentro de você essas duas naturezas, a espiritual e a carnal, lutando constantemente. E qual é que vai vencer? É aquela que você mais alimenta. A natureza que você mais alimentar é a natureza que vai vencer. Há um tempo atrás eu li essa ilustração em um livro, eu achei muito interessante. Um camarada que botava 2 cachorros para brigar. Aposta. Era briga de cachorro apostado. Ele tinha 2 cachorros, o preto e o branco. Quando ele apostava no preto, o preto sempre ganhava. Quando ele apostava no branco, o branco sempre ganhava. As pessoas faziam suas apostas, umas ganhavam e outras perdiam, mas o dono sempre ganhava, o dono sempre sabia qual era o cachorro que ia ganhar. E um dia alguém intrigado com isso perguntou para ele: qual é o segredo? Porque você sempre sabe qual é o cachorro que vai ganhar. E ele vai dizer: eu vou contar para você esse segredo, só para você. O segredo é o seguinte: quando eu quero que o cachorro branco ganhe, eu alimento bastante o cachorro branco e deixo o cachorro preto com fome.
Quando eu quero que o cachorro preto ganhe, eu alimento bastante o cachorro preto e deixo o branco com fome. Então, no dia da briga, no dia da luta, no dia do conflito, o cachorro que estiver mais alimentado, esse é que vai ganhar a guerra. E isso é uma ilustração, a luta. E isso é uma ilustração poderosa, porque nós temos esses dois cachorros dentro de nós, vamos dizer assim. Nós temos essas duas naturezas dentro de nós. A natureza espiritual e a natureza carnal. E no momento do conflito, qual é a natureza que vai vencer? É aquela que é mais alimentada. Se nós alimentamos mais a natureza carnal, é essa que vai vencer. Se nós alimentarmos mais a natureza espiritual, é essa que vai vencer. Como é que a gente alimenta a natureza espiritual? Oração, leitura da palavra, vir aos cultos, congregar, buscar a Deus, a prática das coisas boas, jejuar. São práticas que nos ajudam a alimentar a natureza espiritual. Como é que a gente alimenta a natureza carnal? Se entregando às obras da carne, descrito aqui em Gálatas 5, 16 a 19. Olha o que o texto sagrado diz. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 17, a 19. Coloquei 17 aqui, mas foi um engano, é até 19. Diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, primeira coisa, como é que eu vou vencer os desejos da carne? Vivendo no Espírito. A única maneira de você vencer os desejos da carne é vivendo no Espírito. A Bíblia diz que você está numa batalha espiritual porque a carne está lutando contra a sua alma. Os desejos carnais fazem guerra contra a sua alma. E claro, quando a gente pensa em desejos carnais, muitas vezes a gente pensa só mais na questão sexual. A gente pensa que os desejos carnais, os desejos da carne, tem a ver apenas com as questões ligadas à sexualidade, a sexo fora do casamento, a pornografia, né? Todo tipo de sexo que a gente considera à luz da palavra que seja errado. Mas não é somente isso, vai além disso, não está ligado apenas às questões sexuais. E aí Paulo vai explicar aqui nesse texto, ele diz assim: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Há uma luta. O seu espírito, sua natureza espiritual está lutando contra a carne, e a carne lutando contra o Espírito. Ele diz mais: porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ou seja, você nunca vai fazer o que você quer. Ou você vai fazer o que sua carne quer, ou você vai fazer o que o Espírito de Deus quer. Nunca haverá neutralidade. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Você nunca vai ser neutro. Ou você vai agir pelo Espírito Santo, ou você vai agir pela carne. Ou você vai ser guiado pelo Espírito Santo, ou você vai ser guiado pela carne. Ou você vai ceder aos desejos do Espírito Santo, ou você vai ceder aos desejos da carne. Não há neutralidade. Ele continua. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Amém? Quem é guiado pelo Espírito aqui, diga amém. Ele continua: ora, as obras da carne são conhecidas e são. Observe a lista. Observe que obras da carne envolvem as questões da sexualidade fora da bênção de Deus, mas vão além disso. Porque o texto diz assim, ó: as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. É a primeira da lista, claro. Está no topo. Imoralidade sexual está no topo, porque todo tipo de imoralidade sexual é um pecado não somente contra Deus, mas você peca contra o seu próprio corpo. Você peca contra a sacralidade do seu corpo, porque o seu corpo é sagrado, o seu corpo é santo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que imoralidade sexual aparece na cabeça da lista aqui. Como dizia meu velho pai, na cabeça da polia, né? Aparece logo como primeiro. Por quê? Porque imoralidade sexual contamina o seu corpo. Porque o seu corpo é templo do Espírito, o seu corpo é habitação do Espírito. E quando você peca sexualmente falando, você peca não somente contra Deus, mas você peca também contra o seu corpo, porque seu corpo é templo do Espírito. Mas ele fala mais, não somente sobre isso. Ele continua: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Você já vê agora que esse pecado não está ligado à sexualidade. Feitiçarias, inimizades. Isso, inimizade é obra da carne. Rinchas é obra da carne. Ciúmes é obra da carne. Ele continua: iras. Quem aqui fica irado? Essa aqui é a ira descontrolada. Não é a ira justa contra o pecado, porque até Jesus se irou. Mas é aquela ira vingativa. Discórdias, divisões, facções, inveja. Olha quantas obras da carne. Bebedeira. O cara que toma da número 1 a 51, né? Bebedeira, orgias. E ele diz: e coisas semelhantes a estas declara a vocês, como antes já os preveni,
que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu acho que mais claro do que isso, impossível. Não é verdade, meus irmãos? Então está bem claro o texto. Pedro está falando, no texto que nós lemos da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que nós precisamos nos abster ou fugir dos desejos carnais, porque os desejos carnais estão em guerra contra a alma, contra a nossa alma, estão numa guerra. E agora Paulo vai falar nesse texto, que esse texto aqui de Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo, o que são essas obras da carne. Porque tem gente que pensa que obra da carne ou desejos carnais tem a ver só com sexualidade, mas você está vendo aqui nesse texto que os desejos carnais vão além de sexualidade. Ficar com ódio é obra da carne. O invejoso, isso é obra da carne. Aquela ira descontrolada é obra da carne. O ciúme doentio é obra da carne. Vocês estão entendendo? Partidarismo é obra da carne. É o que a gente mais vê nesse momento político, né? Partidarismo é obra da carne. Tudo isso é obra da carne. Bebedeira é obra da carne. Então vai além. E claro que o apóstolo Paulo nesse texto não está apresentando uma lista completa. Ele está mostrando apenas alguns exemplos para que nós tenhamos ideia. Idolatria também é obra da carne. O que é idolatria, pastor? É quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus no seu coração. Então, às vezes você diz assim: não, eu não sou idólatra, eu não adoro imagem de escultura, eu não adoro ídolo, eu só adoro Jesus. Mas a gente adora o carro, a gente adora um filho, a gente adora um namorado, uma namorada, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um cargo político, a igreja, a nossa denominação. Ou seja, qualquer coisa que a gente coloque no nosso coração no lugar de Deus ou acima dele, isso é idolatria. Feitiçaria, o desejo de manipular outras pessoas é chamado na Bíblia de feitiçaria, seja por magia ou seja manipulação. Tudo isso é feitiçaria e tudo isso é obra da carne. E a Bíblia diz que a obra da carne ou os desejos carnais estão lutando contra a sua alma, estão guerreando contra a sua alma. E como é que você vence isso? Você precisa andar no Espírito. Amém? Pois a Bíblia diz no versículo 16 ainda do texto de Gálatas: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Pastor, como é que eu venço isso? A única maneira de a gente vencer isso é viver no Espírito. Para eu vencer os desejos da carne, eu preciso viver no Espírito. Vocês estão entendendo? Porque ou eu vivo no Espírito ou eu vivo na carne. Não tem como a gente viver na carne e no Espírito ao mesmo tempo. Então, se eu vivo no Espírito, eu venço esses desejos carnais. Eu te falo uma coisa, como eu disse aqui no início: a sua carne e a minha nunca se converte. A nossa carne é má, a nossa carne só quer desejo ruim. E quanto mais você... E outra coisa, a carne é insaciável. A carne é igual aquele menino guloso. Você dá um pirulito, ele quer 2, ele quer 10, ele quer mais, entendeu? Você dá uma coisinha, não, é só uma gratificaçãozinha para a carne. Aí você dá uma coisinha para a carne, você dá uma migalhinha para a carne, ela come aquela migalhinha que você deu para ela, aquela gratificaçãozinha que você deu para ela, e ela quer mais, ela pede mais. E você vai dando, a carne é insaciável. E é por isso que quando você se entrega às obras da carne, você vai se afundando cada vez mais no pecado, se afastando cada vez mais de Deus, até o ponto que você já não se reconhece mais. Por quê? Porque sua alma é destruída, totalmente detonada, de tal maneira que você perde a sua identidade quando você vive na carne. Vocês estão entendendo, sim ou não, povo de Deus? E Deus quer que você viva no Espírito. Imagine uma esposa que vive no Espírito o tempo todo. Irmãos, é maravilhoso. Mulher na carne é terrível, não é verdade? Imagine um homem, um marido que vive no Espírito o tempo todo, é maravilhoso, um marido espiritual. Porque um homem carnal é terrível dentro de casa. Imagine pais que vivem no Espírito. Pais que vivem no Espírito, maravilhoso. Porque pais carnais é ferida para os filhos o tempo todo. Então nós precisamos viver no Espírito. A chave para vencer nossa batalha é o quê? Disciplina espiritual, disciplinas espirituais. Uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, uma vida de jejum. Crente tem que jejuar, irmãos. Você tem que jejuar, você tem que aprender a jejuar.
Como é que tem um crente que não jejua nem uma vez por semana? Nós temos que jejuar. A Bíblia, Jesus disse: quando jejuardes, ele não disse se jejuardes, quando jejuardes, Mateus capítulo 6, versículo 16, quando jejuardes, entra, lava o teu rosto, né? Não é isso que Jesus disse? Penteia o teu cabelo, coloca perfume para que não pareça aos homens que jejua, mas é o teu pai que vem em secreto, o teu pai que vem em secreto te recompensará. Mas ele não disse se jejuardes, ele disse quando jejuardes. Então o crente precisa jejuar. Para que eu jejum? Para mudar Deus? Não, para me mudar. Eu jejum para mortificar minha natureza. Eu jejum para aprender a ser disciplinado. Eu jejum para aprender que nada deve me controlar, nem a comida. Tem gente que se passar do horário de comer, fica com a cara de bicho, irmãos. Por quê? Porque não aprendeu a jejuar. Ó, só meio-dia, eu só almoço meio-dia. Passou do meio-dia, a cara já fica fechada, fica zangado, briga com todo mundo, chuta o pau da barraca. Por quê? Porque não aprende a jejuar. Você tem que jejuar para mortificar a sua carne, para disciplinar a sua natureza, para dizer: aqui quem manda sou eu, é o meu espírito, não é a minha carne, não. Você está entendendo? Então é com jejum, é com oração, é com meditação na palavra, é tendo comunhão com outros crentes, por exemplo, congregando, seja na igreja, seja nas células. Nós precisamos fazer isso para quê? Para que nós possamos estar vivendo no Espírito e vivendo no Espírito mortificar as obras da carne. Porque quando nós vivemos de acordo com o Espírito, nós somos capacitados a resistir às tentações e viver de maneira santa e irrepreensível diante de Deus. Eu estou exortando vocês, não de mim mesmo, mas da autoridade da palavra do Senhor, e aplicando essa palavra na minha própria vida, porque eu não estou isento a ela. Eu sou tão sujeito a essa palavra quanto vocês, meus irmãos. Eu estou tão sujeito a essa palavra quanto vocês. Talvez não, com certeza, eu sou ainda mais sujeito a ela do que vocês, porque eu sou aquele que está ministrando, aquele que está ensinando. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, que capítulo 5, eu falei para minha irmã, que os que ensinam serão julgados com juízo ainda maior. Entendeu? Então nós precisamos nos sujeitar à palavra de Deus. Quarta coisa que Pedro vai nos lembrar: é do nosso dever de dar bom testemunho. Versículo 12. Para quem chegou depois, eu estou falando em Pedro, 1 Pedro, capítulo número 2, o versículo 11 e versículo 12. No verso 12 ele nos lembra que nós, como cristãos, devemos dar bom testemunho. Olha o que ele diz no versículo 12: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 2,12. Então ele está dizendo: olha, vocês precisam ter uma conduta exemplar, ter um comportamento honesto no meio dos gentios. Gentios aqui é usado por Pedro não como o contrário de judeus. Nesse sentido aqui ele está usando como contrário de convertidos. Nós precisamos ter um bom testemunho, um testemunho exemplar entre aqueles que não são crentes, entre aqueles que não são convertidos a Jesus. Ele diz: para que quando ele os acusar de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifica a Deus no dia da visitação. Olha que interessante. Pedro enfatiza o nosso dever de dar bom testemunho entre os não convertidos. A nossa conduta deve ser tão irrepreensível que mesmo aqueles que nos acusam falsamente serão confrontados com a verdade das nossas boas obras. É isso que Pedro está dizendo. O verdadeiro cristão será acusado, será caluniado. Jesus disse sobre isso: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, caluniarem e mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. Então o próprio Jesus disse que o verdadeiro cristão seria caluniado, seria perseguido, que pessoas iriam mentir a respeito do caráter do verdadeiro cristão. Isso aconteceu com os leitores de Pedro, isso aconteceu com os primeiros cristãos. A vida dos cristãos nos dias de Pedro não era fácil. Eles enfrentaram acusações falsas e perseguições. Eles eram acusados, por exemplo, olha as acusações, irmãos. Eles eram acusados de canibalismo. Por quê? Porque eles participavam da ceia e comiam simbolicamente a carne de Jesus e bebiam simbolicamente o sangue de Cristo, os elementos da ceia.
Os de fora chamavam isso de quê? De canibalismo. Eles interpretavam literalmente. Os cristãos, eles eram acusados de imoralidade e de incesto, por causa da festa do amor, a festa ágape. Como para os gregos, principalmente, a palavra amor muitas vezes tinha conotação sexual, era uma das palavras que era usada no grego. Então, eles interpretavam de forma impura e acusavam os irmãos de serem incestuosos, de terem relações entre irmãos, porque chamavam uns aos outros de irmãos, e por causa da festa da ágape, a festa do amor. Eles eram acusados de atrapalhar os negócios locais. Por exemplo, a Bíblia nos fala em Atos 19, 23 a 41, que Paulo, quando expulsou o demônio daquela menina que adivinhava, aqueles homens ficaram perturbados, ficaram furiosos, porque eles deixaram de ganhar com aquela menina. Aquela menina adivinhava e dava lucro para eles. E quando Paulo expulsa o demônio daquela menina, eles ficaram com muita raiva, fez uma confusão e chamou a cidade toda de Éfeso e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. Foi uma confusão terrível. Eles eram acusados de atrapalhar os negócios. Eles eram acusados também de incitar rebelião entre os escravos. Por quê? Porque onde o evangelho era pregado e os escravos se convertiam, para você ter ideia, do Império Romano havia aproximadamente 60 milhões de escravos. Em todo o Império Romano era escravo demais. Era mais escravos do que pessoas livres. E não eram escravos somente pessoas que fazem trabalho braçal. Médicos eram escravos, professores eram escravos, filósofos eram escravos. Porque muitos desses escravos eram vindo das guerras. Eles eram prisioneiros de guerras. Roma ganhava uma guerra, vencia, e aquelas pessoas eram levadas para Roma, para o Império Romano, como escravos. Não é verdade? A irmã falou comigo. Isso. Exatamente. Eles conquistavam os povos, e os povos conquistavam e faziam esses povos escravos. Então não eram somente pessoas da classe baixa que eram escravos. Tinha aproximadamente 60 milhões de escravos no Império Romano. Só que quando o evangelho era pregado, embora eles continuavam com o status de escravo, embora tanto Paulo como Pedro vai orientar que eles deveriam continuar servindo aos seus senhores, e pelo contrário agora fazer um trabalho ainda melhor, por conta que eram crentes em Jesus, mas agora eles estavam em pé de igualdade. Para você ter ideia, a igreja era a única que considerava escravo como pessoa. Na sociedade romana, o escravo não era considerado como pessoa, o escravo era considerado como uma ferramenta de trabalho. Eles diziam que havia dois tipos de ferramenta. Existia a ferramenta inanimada, como picareta, como uma enxada, era a ferramenta inanimada, sem vida. E a segunda ferramenta era a ferramenta animada, com vida, que era o escravo. O escravo era apenas um objeto, era apenas uma ferramenta de trabalho. O escravo não era para aqueles de mentalidade romana uma pessoa. Mas a igreja agora coloca o escravo na categoria de ser humano. A igreja agora coloca o escravo na categoria de tão importante, tão valioso aos olhos de Deus, como os senhores daqueles escravos. E por conta disso, os primeiros cristãos eram acusados de incitar rebelião, incitar os escravos a se rebelar. Na verdade, em nenhum momento na Escritura os escravos eram incitados a se rebelar. Pelo contrário, eles eram orientados a serem submissos aos seus senhores. Mas Deus sabia que o evangelho onde ia sendo pregado, gerando esse amor, colocando valor em cada ser humano, que por fim, no decorrer dos séculos, culminou na libertação da escravidão. Amém, queridos? Então eles eram acusados de muitas coisas. Eles eram acusados, por exemplo, de serem desleais ao imperador romano. Por quê? Porque eles tinham, todo romano, todos que faziam parte do império romano, tinham que declarar que César era Senhor. Kyrios Kaiser era a expressão que eles usavam em adoração a César, em adoração ao imperador romano. Mas agora os cristãos não aceitavam dizer que César era Senhor. Para os verdadeiros cristãos, só Jesus Cristo era o Senhor. Então eles eram acusados de se rebelar contra o imperador romano. Vocês estão entendendo? Eram muitas as acusações. E mesmo diante de tantas acusações e perseguições, Pedro encoraja esses cristãos a continuarem se comportando de maneira exemplar, dando testemunho,
Porque o nosso testemunho pode ser o meio pelo qual Deus alcança corações endurecidos. Vamos dizer isso? O nosso testemunho pode ser o meio que Deus usa para alcançar corações endurecidos. E olha que precioso isso. Muitas vezes, o comportamento piedoso de um cristão é a única Bíblia que o não crente lerá. Você já pensou nisso? Muitas vezes o seu comportamento, o seu testemunho é a única Bíblia que o não cristão vai ler. Então, mesmo diante de toda a perseguição, diante de toda a acusação, Pedro está dizendo: mantenha o seu comportamento exemplar, mantenha o seu comportamento honesto, mantenha o seu comportamento como digno do Evangelho, para que você tenha um bom testemunho. Não importa as perseguições, não importa se você está sendo acusado falsamente, injustamente, não importa, continue dando um bom testemunho, porque Deus pode usar o seu testemunho para trazer salvação para muita gente. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 16, ele está falando nesse versículo também no contexto de perseguição. Ele diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quem disse isso foi Jesus. As pessoas precisam ver as nossas boas obras. Como temos dito e ensinado, a Bíblia nos diz em Efésios 2:8 que a salvação é pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9 diz: não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não significa que a gente faz boas obras para ser salvo. Não, nós não somos salvos pelas boas obras. As boas obras não são capazes de nos salvar. Mas uma vez que somos salvos, uma vez que fomos libertos, uma vez que fomos transformados, uma vez que o Espírito Santo veio morar dentro de nós, nós somos capacitados a praticar boas obras, não para ser salvos, mas porque já fomos salvos. Porque já fomos salvos, nós somos habilitados a praticar boas obras. E quando nós praticamos essas boas obras do Evangelho, quando nós vivemos de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos dando um bom testemunho para as pessoas, irmãos. Na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa escola. É como eu disse aqui há pouco, talvez você seja a única Bíblia que o descrente vai ler. Talvez você seja a única Bíblia que o descrente vai ler, porque talvez a maioria dos descrentes não conhece a Bíblia, não pega a Bíblia para ler. Se muitos crentes não fazem isso, imagine um descrente. Não é verdade? Se muitos cristãos não leem a Bíblia, quanto mais um não crente. E qual é a Bíblia que o não crente vai ler? É você. Você é a carta de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. E aí ele diz ainda no versículo 12, ele diz assim: mantendo exemplar o vosso comportamento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Não é assim que está escrito na sua Bíblia? Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eles estão olhando o seu comportamento, estão olhando o seu procedimento, estão olhando a sua vida transformada, e eles vão glorificar a Deus no dia da visitação. O que significa isso? Pedro menciona que o nosso testemunho pode levar os incrédulos a glorificar a Deus no dia da visitação. O que é esse dia da visitação? Esse termo pode se referir ao momento em que Deus visita o pecador com graça e misericórdia, oferecendo-lhes a salvação em Cristo Jesus. E o Senhor muitas vezes usa o testemunho fiel de seus servos para tocar corações e trazer pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus. Deus quer usar o seu testemunho, irmãos. Deus quer usar o seu testemunho para que pessoas se convertam a Jesus. Deus quer usar o seu testemunho. Você sabe qual é a maior propaganda da igreja? Qual é a maior propaganda do Evangelho? Não são as redes sociais, não é carro de som, não é a televisão. A maior propaganda do Evangelho são vidas transformadas. São vidas transformadas. É o cara que bebia até cair, e ele se converte pela graça de Deus, pelo poder do Evangelho, ele não bebe mais. É o cara que se drogava, e pela graça de Deus, depois que ele se converte, não se droga mais. Você está entendendo? Era a mulher que era piriguete, pegava todo mundo, passava o rodo em tudo, em todos, de homem casado a solteiro, e se preferisse os casados. Ela se converte, ela se torna uma santa mulher de Deus. Era o cara pegador, o garanhão, que pegava todo mundo, e que ainda exibia as mulheres como um troféu.
Porque esses homens são assim, eles não se contentam em pegar a mulher, eles exibem a mulher como um troféu. A minha conquista. Ele começa a contar para todo mundo o que fez, o que não fez, o que deixou de fazer, o que fez no quarto com aquela mulher, espalha para todo mundo. A mulher está lá igual uma besta inocente, e o cara está espalhando o que fez, o que não fez para os outros, tudo como um troféu. Mas aí esse cara se converte, o evangelho entra no coração dele, ele se arrepende ao ponto de mudar e de se tornar um homem santo, um homem decente, um homem de Deus. E quando lembra dessas coisas até chora de arrependimento genuíno e verdadeiro. Porque o evangelho de Jesus transforma, o evangelho de Jesus muda. A Bíblia diz em Romanos 1,16: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder para salvar, o evangelho é poder para curar, o evangelho é poder para transformar, o evangelho é poder para libertar. Você está entendendo? Então a maior transformação, a maior propaganda do evangelho, a maior propaganda da igreja são vidas transformadas. Por que hoje nós estamos tendo tanta dificuldade em ver pessoas se convertendo a Jesus? Porque nós como igreja não estamos dando bom testemunho, irmãos. Por que hoje a maioria das igrejas crescem por transferência de membros de uma igreja para outra e não por conversão genuína? Porque muitos de nós como cristãos, estou falando aqui da igreja Shalom apenas não, estou falando de todos nós, da igreja brasileira principalmente, não temos dado bom testemunho. E isso impede que muitas pessoas se convertam a Jesus, porque Deus usa o nosso testemunho de uma vida santa, de uma vida transformada, de um evangelho que nos transformou, para transformar outras pessoas, porque eles olham para nós e dizem assim: eu quero ver uma mudança real na vida dele ou dela, e quando vem, eu quero esse Jesus que transformou, que mudou, que libertou. É aquela pessoa que só andava amargurada, só andava zangado, só andava falando mal dos outros, e agora se converte e passa a ser uma pessoa dócil, uma pessoa mansa. Você está entendendo? Porque o evangelho vai transformando. E essas mudanças, essas transformações, Deus usa o seu testemunho para trazer vidas para o reino de Deus. Deus usa o seu testemunho. Eu quero profetizar que a sua família vai ser a primeira a ser impactada com o seu testemunho. A sua família, a sua esposa, seu marido, os seus filhos, seus parentes próximos, os parentes longe, serão os primeiros a serem impactados através do seu testemunho, porque eles são os primeiros a observar você. A sua mudança, quem primeiro vê na sua casa, pode até não aceitar, pode até perseguir você no primeiro momento, mas eles sabem que você mudou. E às vezes até está testando você. Às vezes a perseguição que alguém da sua família faz com você é um teste. Está testando até onde vai o teu limite, até que ponto você realmente foi transformado, até que ponto você realmente mudou. Se você se mantiver firme, Deus vai usar o teu testemunho para mudar muita gente. Então essa verdade deve nos motivar a viver de maneira santa e exemplar. Cada atitude nossa, cada palavra, cada gesto pode ser uma semente plantada no coração de alguém que ainda não conhece a Cristo. Cada uma das suas atitudes pode ser uma semente plantada no coração de alguém que ainda não conhece Jesus. E olha como isso é poderoso. Irmãos, esse texto, 1 Pedro 3, 1, eu falei sobre família agora. Olha como isso é poderoso. Eu sei que está falando de mulher aqui, mas pode servir para o marido também, pode servir para os filhos. Foi o meu caso, eu me converti, Deus transformou minha vida. E minha vida foi um exemplo para os meus pais, foi um exemplo para minhas irmãs, foi um exemplo para o meu tio, para a minha família, para os meus familiares. Mas aqui Pedro está falando para a mulher. Em 1 Pedro 3, 1 e 2, ele diz que até mesmo uma esposa pode ganhar o seu marido para Cristo por meio de seu comportamento piedoso. Até mesmo a mulher consegue ganhar o seu marido para Cristo por meio do seu comportamento piedoso, porque o marido está olhando. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. O que Pedro está dizendo? O marido não é crente ainda, o marido ainda não se converteu, mas você já se converteu. Ele está olhando para você, ele está de olho em você. E qual é o segredo? Qual é a estratégia para ganhar um marido? Não é muita pregação. Se ele estiver aberto a você pregar para ele, tudo bem, mas nem sempre está. Não é com muita argumentação, não é tentando mudar. Escute uma coisa, mulheres, eu sei que vocês têm essa síndrome. Muitas vezes você quer ser o Espírito Santo na vida do seu marido. Você não é o Espírito Santo na vida do seu marido. Você não consegue mudar o seu marido.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Homem, só quem muda é Deus. Só quem muda um homem é Deus. Às vezes você casa com um cara, na esperança que ele vai mudar. Aí você diz assim, não, com o passar do tempo ele muda. Não muda. Pode mudar para pior, mas para melhor não muda. A não ser que o Espírito Santo entre na vida dele. Que o Espírito Santo convença. Que o Espírito Santo transforme. Vocês estão entendendo? Então não queira bancar o papel do Espírito Santo, porque é um papel pesado demais para você. Você vai se sobrecarregar, você vai ficar angustiada, você vai ficar azeda, você vai ficar amargurada e não vai funcionar. Então, o que você faz? Você se cala, você se comporta como mulher de Deus, você dá bom testemunho em casa, você dá bom testemunho de uma vida transformada, de que você realmente foi liberta pelo Espírito Santo, foi transformada por Deus. Você dá um bom testemunho e deixa o Espírito Santo usar o seu testemunho para convencer o teu marido. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Eu acredito que Pedro falou isso principalmente para as mulheres, porque de modo geral quem primeiro se converte é a mulher, mas serve para o homem também. Se você é marido e você quer ganhar a sua esposa para Jesus que ainda não é crente, com o seu testemunho, de vida santa, de vida transformada, de vida de oração, de vida com Deus, de vida piedosa. É o teu testemunho que vai arrastar a sua família. Porque se você é uma coisa na igreja e é outra coisa em casa, você não vai conseguir convencer ninguém da sua família. É igual a história do menino que falou com o pai, né? Essa história é antiga, até clichê repeti-la, mas é bom repetir, só para a gente lembrar, é interessante. O menino chegou para o pai e disse: papai, vamos morar na igreja? Vamos morar na igreja, papai? Oi, meu filho, por que morar na igreja? Ah, papai, porque na igreja o senhor é tão bom. Na igreja o senhor trata bem a gente, na igreja o senhor trata bem a minha mãe, na igreja o senhor dá tudo que a gente pede, mas em casa você é terrível. Em casa você briga com mamãe, em casa você fala alto com mamãe, em casa você trata a gente com grosseria. Eu quero morar na igreja, que na igreja é melhor. Então que eles entendam uma coisa: você tem que ser exemplo em sua casa. Você tem que dar bom testemunho em sua casa, principalmente os da sua casa, de que o Evangelho transformou você, de que o Evangelho mudou seu coração. Eu preciso dar testemunho em minha casa, de que o Evangelho entrou no meu coração, transformou meu coração. Porque quem mais me conhece é a minha esposa e são os meus filhos. Quem mais me conhece é a minha esposa e os meus filhos. E eu tenho que dar um bom testemunho para a minha esposa e para os meus filhos, principalmente para eles. Porque assim, irmãos, eu vou conseguir atraí-los para Jesus. Eu tenho que ser esse bom perfume de Cristo. As pessoas têm que me encheirar e sentir esse perfume gostoso, agradável de Cristo na minha vida. As pessoas têm que provar de minha companhia, da minha presença, e elas têm que sentir o sabor de Cristo em minha vida. Eu e você, nós precisamos ter o sal do céu em nós. A Bíblia diz isso: tem de sal em vós mesmos. Você tem que ter o sal do céu em você. Você não pode ser um crente insípido, sem gosto, sem sabor. Você tem que ter o sal do céu em você. As pessoas precisam sentir o gosto de Cristo em você. As pessoas precisam sentir o cheiro de Cristo em você. As pessoas precisam ver Cristo em você. E é isso que vai atrair as pessoas para Jesus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Pedro diz em 1 Pedro 3,15: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Você tem que estar sempre preparado. Para quê, pastor? Para responder a qualquer pessoa que perguntar sobre a razão da sua esperança, a razão da sua fé. Por que você é crente? Por que você anda com Deus? Por que você se converteu? Por que você é do Evangelho? Você tem que estar preparado para responder essa pergunta. Amém? Portanto, que possamos viver de tal forma que nossas vidas despertem a fome e a sede dos incrédulos para conhecer a Deus. Por isso que eu disse, você tem que ter sal em você. Tem que ter sal em você, para provocar sede. Se você for uma pessoa que salga, as pessoas próximas a você vão sentir sede e fome da presença de Deus na sua vida. Amém? Então viver uma vida piedosa em uma sociedade ímpia é um desafio constante, irmãos. E o nosso desafio, como eu comecei na introdução dessa mensagem, é sermos diferentes. A grande tentação para Israel e a grande tentação da igreja é ser igual a todo mundo, é ser igual àqueles que nos cercam. O mundo vai estar apelando para que você seja igual. Mas você é chamado por Deus, eu sou chamado por Deus para ser diferente. O nosso desafio é constante.
mas é também uma oportunidade incrível de glorificar a Deus para alcançar, de glorificar a Deus, de ser instrumento nas mãos de Deus para alcançar os perdidos. Deus quer que eu e você alcance os perdidos para Cristo, principalmente através do nosso testemunho. Nós precisamos nos lembrar constantemente que nós somos amados por Deus, que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Essa não é a nossa pátria. A nossa pátria é celestial, nossa pátria permanente é celestial. Precisamos nos lembrar disso o tempo todo. Nós precisamos nos lembrar o tempo todo que nós estamos envolvidos numa batalha espiritual, guerreando contra toda a natureza carnal. Paulo fala sobre guerra contra principados e potestades, mas Pedro aqui nesse texto fala sobre guerra contra você mesmo, contra sua própria natureza. Eu não sei o que é pior, se é lutar contra o diabo ou lutar contra mim mesmo. Tem hora que dá vontade de a gente botar a mão na nossa cabeça e dizer assim: sai de mim, eu mesmo. Não é verdade? Sim ou não? Vocês concordam comigo? Sim ou não? É uma batalha terrível. Então Paulo fala sobre guerra espiritual contra principados e potestades, mas Pedro está falando de guerras espirituais contra a sua natureza carnal, contra a sua vontade carnal, contra os seus desejos carnais. Como eu disse, a carne não se converte nunca, a gente tem que mortificar todo dia. E a bicha quer ressuscitar, a gente vá para a cruz, bota na cruz a carne de novo. Todo mundo, não é só você não, irmão, eu também. O seu pastor também passa por isso. As tentações que eu enfrento talvez sejam diferentes das suas, mas são tentações também. E nós precisamos nos lembrar o tempo todo que nós precisamos dar um bom testemunho para aqueles que não são crentes, para que eles olhem a nossa vida transformada e queiram a Deus, e glorifiquem a Deus no dia da visitação, quando Deus os visitar com graça e salvação. Amém? Então que o Senhor nos capacite a viver de acordo com esses princípios e que nós possamos ser luz no meio das trevas, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao nosso Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Precisamos de ajuda, né? Quem concorda que precisa de ajuda? Do Senhor. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Sozinhos nós não conseguimos.